Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele. Nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, como nós temos a nossa missão aqui no canal, compartilhar a palavra de Deus, trazer de uma maneira mais simples, mais objetiva, para que fique melhor a compreensão, principalmente das pessoas que ainda não estão muito familiarizadas com a palavra de Deus. Então é muito bom ter você aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Dessa maneira você vai acompanhar todos os vídeos que nós colocarmos aqui no canal diariamente. Hoje eu quero ler com vocês um texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 5, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos e depois nós vamos fazer uma análise a respeito do que esse texto está nos dizendo e nos chamando a atenção. Muito importante. Então, se você quiser da tua Bíblia aí, acompanha Gênesis capítulo 5. Nós vamos começar a ler aqui a partir do versículo 18. Então, vamos começar. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos parar um pouco aqui no versículo 24. E depois nós vamos falar um pouquinho adiante dos próximos versículos. Nós estamos aqui falando a respeito da descendência de Adão. Aqui no capítulo 5, nós vemos uma lista bem grande com nomes de pessoas que geraram seus filhos, e no final desses versículos está escrita ali a informação de quantos anos ao todo aquela pessoa viveu e no final morreu. Então, se nós voltarmos um pouco aqui, por exemplo, nós vamos ver aqui, versículo 10. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Agora vamos ver ali no versículo 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Vamos ver aqui no 17. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. E se nós continuarmos a ler a descendência de Adão, a descendência de Caim, se nós continuarmos a ler essas genealogias, nós vamos ver que no final vai se repetir essa informação. Aquela pessoa viveu uma quantidade de dias e morreu. Agora veja que curioso, e é aí que eu quero chegar e peço que você preste bastante atenção. Como nós lemos em Gênesis 5, no versículo 21, vai dizer que o Enoque, ele viveu 65 anos, gerou um filho chamado Metusalém. Enoque foi filho de Jared, está na linha ali da descendência de Adão. Só que no versículo 22 vai falar que o Enoque andou com Deus. Segura essa informação. Nós estamos vendo uma descendência onde no final de cada vida vemos a informação de que aquele indivíduo viveu uma quantidade de tempo de vida, uma quantidade de anos e morreu.
e damos prosseguimento para o próximo indivíduo, para a sua próxima descendência, ali a sua linha sucessória, e morreu. Quando nós chegamos na vida de Enoque, nós temos ali um acontecimento diferente que eu preciso que você preste atenção. Versículo 22 vai falar que o Enoque andou com Deus e ele teve filhos e filhas. Agora olha o que o texto vai falar no versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vou ler de novo. Andou Enoque com Deus e já não era, ou seja, já não foi achado, já não era mais visto, já não estava mais, porque Deus o tomou para si. A diferença entre o final das informações acerca da vida de Enoque para as informações da vida dos seus antepassados foi que Enoque andou com Deus e já não foi mais visto porque Deus o tomou para si. Essa informação, ela tem um peso muito valioso para nós e ela traz uma informação muito importante para a nossa vida. A diferença do indivíduo que anda com Deus. Nós vemos aqui na descendência de Adão e anteriormente vamos ver na descendência de Caim e toda a descendência em que a Bíblia nos trouxer ali as genealogias, a vida das pessoas, a quantidade de anos que elas viveram. No final, nós sempre vamos ter a informação de que aquela pessoa viveu tanto tempo e morreu. Fulano viveu tantos dias, 800 e poucos dias e morreu. Fulano viveu 700 e poucos anos e morreu. E sempre vamos ter esse desfecho. Viveu tanto tempo e morreu. Mas quando eu chego na história de Enoque, quando eu chego na vida de Enoque, esse desfecho muda radicalmente e é aí que eu quero chegar. O texto deixa claro que Enoque teve filhos também. Enoque também gerou filhos e filhas. Enoque também teve seus dias de vida contados, porque no versículo 23 está dito que todos os dias de Enoque foram 365 anos, mas ao invés do versículo seguinte dizer, e morreu Enoque com 365 anos, o texto vai dizer que todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi mais achado, porque Deus o tomou para si. Enoque não viu a morte. Enoque, diferente de todos que vieram antes dele, de todos os seus antepassados, do seu pai, do seu avô, bisavô, de todos que vieram antes dele, Enoque não viu a morte. E o texto não nos deixa margem para especulações. O texto poderia estar escrito, esse livro, ele foi escrito por Moisés, inspirado por Deus. Então Moisés, inspirado por Deus, poderia ter escrito: todos os dias da vida de Enoque foram 365 anos. E aí o texto já poderia pular para a vida de Metusalém, o filho de Enoque. E nós ficaríamos com essa lacuna aberta. Ué, mas o que aconteceu que não está aí o desfecho de Enoque? Porque até agora nós vemos os seus descendentes. Nós vemos ali Lameque, vemos Cainã, nós vemos Laalalel, nós vemos ali Jared, nós vemos todas essas pessoas que vieram antes de Enoque. E no final o desfecho é o mesmo, morreu. Por que está uma lacuna aberta na vida de Enoque? Por que só temos a informação de que Enoque viveu 365 anos?
Aonde está ali o desfecho que Enoque morreu? O texto poderia ter essa lacuna aberta. O texto poderia deixar essa informação pendente, mas pelo contrário, Deus inspirando o Moisés a escrever esse livro de Gênesis, Deus vai fazer com que Moisés tenha o cuidado também de colocar um desfecho na vida de Enoque. Mas olha que maravilhoso, o desfecho de Enoque se diferencia do desfecho das pessoas que vieram antes de Enoque, porque na vida de Enoque nós não vamos ler Enoque morreu. Nós vamos ler que Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Imagina você, quantas pessoas viveram antes de Enoque? Desde que Adão e Eva começaram a ter seus filhos. Caim, Abel, Sete, e cada um de seus filhos foram gerando seus próprios filhos. E chegamos agora à descendência de Adão. E nós vemos ali vida por vida sendo ceifada pelo preço do pecado. Todos morreram. Mas quando eu chego na vida de Enoque, eu tenho uma grata surpresa, porque essa pessoa vai ter um desfecho diferenciado. Nós não leremos em Bíblia alguma que Enoque morreu aos 365 anos, mas sim que ele foi tomado por Deus. Deus o tomou para si. E nós poderíamos ficar questionando também o porquê Deus o tomou para si, mas o texto também não nos dá margem para especulações, porque é muito clara e objetiva a informação de que Deus o tomou para si. O texto deixa claro no versículo 24 do capítulo 5 de Gênesis, onde está escrito que Enoque andou com Deus e ele já não foi achado porque Deus o tomou para si. Deus o tomou porque Enoque andava com ele. E aí, isso deixa uma pergunta para nós. Será que antes de Enoque não houve uma pessoa sequer que andou com Deus com coração sincero? Nós vemos aqui pessoas que viveram 800 anos, que viveram 700 anos. Nós vemos aqui milênios se passando de diferença, ainda que nós não tenhamos como calcular de maneira muito específica a quantidade de tempo que se passou entre a vida de Enoque e dos seus antepassados, mas é indiscutível, pelo quantitativo de dias vividos por cada um desses indivíduos, é indiscutível o tempo em que separa Enoque dos seus antepassados. E isso nos faz uma pergunta, isso nos traz uma pergunta na mente. Não houve uma pessoa sequer antes de Enoque que andasse com um coração sincero ao ponto de Deus o tomar para si? Enoque foi um diferencial. E sabe o que isso nos traz como um conselho para a nossa vida? Nós temos sim a oportunidade, a possibilidade e a escolha de sermos diferentes daqueles que vieram antes de nós. Talvez você já tenha ouvido falar: ah, mas esse aí é cópia da mãe, é cópia do pai, isso aí está no sangue. Vai ser a mesma coisa, o pai foi um alcoólatra, esse aí também vai, está no sangue. A mãe foi prostituta, viveu em prostituição, viveu se embriagando, viveu no vício, teve uma vida de miséria, a filha também vai ter, está no sangue. Eu preciso dizer a você que não existe sangue mais poderoso que haja na vida do ser humano do que o sangue de Jesus Cristo. O sangue que Jesus derramou
para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, é o sangue que hoje corre em nossas veias. Porque quando nós aceitamos a Cristo, quando nós morremos para o nosso eu antigo, o sangue que passa a nos vivificar, o sangue que passa a correr em nossas veias, a vida que passa a pulsar em nós, é a vida de Cristo, é o sangue de Cristo. Então, se por algum motivo você ouve de alguém que o seu antepassado, seja o seu pai, a sua mãe ou o seu avô, foi uma pessoa que viveu em drogadição, no alcoolismo, em prostituição, na criminalidade, no ateísmo, na idolatria, na incredulidade, na miséria, na pobreza, na vergonha. E você vai viver essa vida também porque você é filho, porque você é filha, porque você é neto. E isso está no sangue. Repreenda em nome de Jesus essa palavra e repreenda essa pessoa e se posicione como alguém que foi lavado e remido e salvo pelo sangue de Jesus. E compreenda e tome posse dessa verdade. E diga para essa pessoa: eu não sou uma cópia, um rascunho dos meus antepassados. Eu sou um desenho feito à mão de Deus. Eu não sou um rascunho daqueles que vieram antes de mim. Eu não sou o resto deles. Eu não sou a continuidade dos erros deles. Não é porque a minha mãe, o meu pai, o meu avô, a minha avó erraram que eu também estou fadado ao fracasso. Porque todos antes de Enoque morreram, mas Enoque foi tomado por Deus. Porque Enoque escolheu andar com Deus com sinceridade de coração. Não apenas oferecendo sacrifícios, ofertas. Nós vimos que pessoas antes de Enoque já tinham o costume de fazer ofertas a Deus. Caim ofereceu oferta a Deus. Abel ofereceu oferta a Deus e tantos outros, mas morreram. Enoque andou com Deus, ele se relacionou com Deus, com uma sinceridade tamanha que Deus viu a sinceridade do coração de Enoque ao ponto de Deus o tomar para si, Deus o pegou para si. Você imagina Deus pegando você e livrando os teus olhos de ver a morte, porque Deus viu em você tamanha sinceridade de coração que Ele quis ter você com Ele. Deus quis te tomar para Ele porque Deus quis você ao lado dEle. Imagina isso, isso é muito forte para a vida de qualquer ser humano. Então compreenda que você não é a continuidade dos erros de quem veio antes de você. Você tem sim a escolha de interromper aquela cadeia hereditária de maldição, de infortúnio, de vergonha, de vício, de criminalidade, de incredulidade, de idolatria. Você tem a escolha de interromper aquele ciclo vicioso, desgraçado, que até hoje a tua família, os teus parentes, a tua vida, os teus antepassados vinham vivendo. Você pode interromper isso. Eu não sei se você já viu aquela imagem de uma sequência de fósforos enfileirados e muitos deles em chama vão acendendo os fósforos que estão após eles e assim sucessivamente um fósforo vai acendendo, o outro fósforo e todos vão se queimando um a um. Mas chega um momento em que um fósforo desce. Todos estão enfileirados assim como dedos, mas chega uma hora que um fósforo ele desce. Então ele para aquele ciclo de chama aonde um queima o outro e a partir daquele fósforo que desce, todos os que vêm depois dele são poupados de serem queimados.
Se você nunca viu essa imagem, coloca aí na internet, em algum site de busca, essa imagem. Fósforos enfileirados se queimando e um desce e faz com que os outros não se queimem. Você vai entender melhor. Essa imagem, ela tem muito a nos dizer. E tem tudo a ver com o texto que nós estamos lendo agora. Existe, porém, uma outra possibilidade que o ser humano tem de não apenas ser um fósforo que desce e para de queimar os outros. Existe um termo chamado divisor de águas, aonde a partir daquele acontecimento, as coisas que acontecerem posteriores, elas vão ser geradas de uma maneira diferente. Então a gente pode compreender que o Enoque, ele foi um diferencial, mas, como eu disse, nós vamos ler os versículos seguintes. Por mais que Enoque tenha sido um diferencial, comparando com os seus antepassados que morreram, Enoque não foi um divisor de águas. E você vai entender melhor, porque nós vamos continuar a ler o texto agora, Gênesis 5. Agora nós vamos ler a partir do versículo 25. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. O filho de Enoque, o Metusalém, ele também gerou filhos e filhas, mas no fim ele morreu. Agora você compreende o por mais que Enoque tenha sido um diferencial em relação aos seus antepassados, Enoque, porém, não foi um divisor de águas. Porque se Enoque tivesse sido um divisor de águas, a sua posteridade, os seus descendentes, também teriam seguido o exemplo dele, teriam andado fielmente com Deus. E muito provavelmente, aqueles que fossem fiéis andando com Deus, como Enoque foi, também seriam tomados por Deus. Porque Deus não é Deus de dois pesos e duas medidas diferentes. Deus é justo. Agora você vê que mesmo o pai tendo andado com Deus e tendo sido ele mesmo um grande testemunho, o seu filho Metusalém, por algum motivo, não conseguiu seguir os passos do seu pai e morreu. Ele viu a morte como os seus antepassados. Agora imagina você, se a gente for voltar a ler aqui a descendência de Adão. Viveu fulano não sei quanto tempo, morreu. Ciclano viveu não sei quanto tempo, morreu. Beltrano viveu não sei quanto tempo, morreu. Enoque andou com Deus, Deus levou para si. Metusalém viveu não sei quanto tempo, morreu. O Enoque conseguiu ser um diferencial, mas ele não conseguiu ser um divisor de águas a ponto que a partir da vida dele, aquele que viesse depois dele também seguisse seus passos. A vida com Deus é uma escolha. A salvação é individual. Aqui em casa eu sempre falo que a salvação do ser humano, ela não é por atacado, é no varejo. Não adianta o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu tio, a sua tia, seu irmão mais velho, sua irmã mais velha, o seu marido, a sua esposa ou até os seus filhos. Não adianta alguém que você conhece, que é próximo de você, que mora com você, ser crente, ser salvo, orar por você, jejuar por você e você achar que isso é suficiente para quando essa pessoa estiver subindo aos céus, você agarrar no pé dela e ela ir te puxando junto. Isso só acontece em desenho animado. Ela sobe e você fica. Porque a salvação é individual.
Ah, mas a minha mãe é crente e ora por mim. Ela ora porque é crente. A salvação é individual. A minha esposa ora por mim. A salvação é individual. A salvação é uma escolha, é individual. É individual. É do indivíduo com Deus. Enoque escolheu andar com Deus e Deus gostou tanto daquilo, daquela sinceridade, que tomou Enoque para ele. Mas o filho de Enoque, o neto de Enoque, sucessivamente, não seguiram essa sinceridade de coração com Deus. Eles viram a morte. O Metusalém, o filho do Enoque, teve com o pai dele um grande exemplo. E não só o Metusalém, mas Enoque gerou outros filhos e filhas. Mas o Metusalém viu a morte, ele morreu. Então, nós, entendendo esse texto, nós chegamos à conclusão que nós temos a escolha não apenas de ser como Enoque foi um diferencial dos nossos antepassados. Eu posso fazer diferente daqueles que vieram antes de mim. Mas nós também temos a possibilidade de inspirar aqueles que vierem depois de nós, para que aí sim nós sejamos um divisor de águas na nossa família, na nossa casa, na nossa linhagem. A partir de mim existiu o cristianismo na minha família. Porque antes de mim não existia, era todo mundo ateu, era todo mundo idólatra. A partir de mim, Jesus entrou na minha família. E aí os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vieram também a aceitar a Cristo. Eu fui um divisor de águas. Assim como, falando humanamente, eu fui um divisor de águas porque eu fui o primeiro da minha família a concluir uma faculdade. Depois de mim foi o meu filho, foi o meu neto, foi o meu sobrinho. Eu fui um divisor de águas na vida acadêmica da minha família porque eu fui o primeiro a me formar. Eu fui um divisor de águas na minha família porque eu fui o primeiro a enriquecer. Existem muitas maneiras de nós sermos um divisor de águas. A partir de mim, nunca mais foi a mesma coisa a minha família. Nós precisamos compreender que nós temos sim a escolha de andar com Deus, como Enoque fez. Nós temos a escolha de ser diferente dos nossos antepassados. Não é porque o meu antepassado foi uma pessoa que viveu na miséria, na mendigância, na drogadição, na prostituição, na idolatria, na incredulidade, foi criminoso, foi preso, teve uma vida desgraçada. Não é porque ele viveu daquela forma que eu nasci dele e eu vou ter que viver do mesmo jeito. Eu não sou um rascunho dele. E se alguém me disser, mas você é filha do fulano, você é neta do ciclano, então isso está no seu sangue. Você vai viver desse jeito também, não há nada que você possa viver. Eu vou dizer, o sangue que hoje corre na minha veia é o sangue de Jesus. Eu morri para o mundo e Jesus me vivificou. Então não tem essa de que o sangue do meu avô, do meu tataravô, do meu bisavô foi um sangue ruim porque viveu uma vida ruim, viveu na miséria, viveu na criminalidade, agora eu vou ter que viver assim também? Não. Eu posso e devo repreender isso da minha vida. Repreender isso da minha vida.